Olá! Tá começando o 89º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, tô feliz da vida porque hoje a gente sabe que vai ser um daqueles bons episódios que entram pra história do A Fonte, porque mais uma vez José Adorno está por aqui. Abraço, Abraço, Adorno! Tudo Adorno. bem? Oi Marcos, oi Felipe, é sempre muito bom estar aqui com vocês numa fonte e para você ouvinte já deixo um abraço desde cedo. Bem-vindo a mais um episódio. Eu vou confessar que eu tô com uma inveja danada do Adorno, que cada story que ele publica é uma corrida de 10 km no Parque de Ibirapuera, é uma corrida de 15 lá na região lá por onde você mora. E eu que parei, no fim de janeiro até a metade de fevereiro, fiquei paradão de corrida. Fui voltar esses dias e falei, vou correr 5, corri 3, cansado. E aí eu olho esses mapas agora e falo, como tava bom no fim do ano passado fazer as corridas mais longonas. Ah não, pelo amor de Deus Marcos, você falando, porque eu adoro no que corre, não sei o que, aí do nada você, toma 15, toma 20, não sei o que, você não parava de correr, meu Deus, eu não corro tudo isso. E assim, o pace do Relâmpago Marquinhos, né? E eu tipo, meu Deus, eu não posso encontrar o Marcos na rua, senão eu vou passar vergonha. Nada, pô. E faz tempo que eu não corro em São Paulo, especialmente no Parque Ibirapuera, deve ser gostoso fazer essa corrida, mas não, pô, você tá num ritmo bom. A qualquer momento vai ser o próximo encontro, né? Dos ouvintes do A Fonte. Corrida no Ibirapuera, 6 da manhã. Próximo sábado. Usando o Gentler Streak. É, verdade. 6 da manhã eu não garanto, mas que seria legal fazer uma coisa assim, seria. Quem sabe? Fica pro futuro aí, né? Mas vamos começar com os follow-ups em relação aqui às últimas semanas. E uma coisa que a gente discutiu, acho que foi no episódio passado, talvez no retrasado, foi que a Apple tinha eliminado a possibilidade do pessoal na Europa, lá no iOS 17.4, instalar web apps de sites, né, como se comportar como se fossem aplicativos, porque agora o motor do Safari não vai mais ser o motor padrão do iOS, vai poder ter o do Chrome, enfim, né? E aí pintou a notícia de que, na verdade, a Apple vai tirar essa restrição, vai voltar a dar suporte, é isso? Ou ela sempre ia dar suporte e essa informação que não tinha circulado? Na verdade, já voltou. Isso foi uma confusão que, para resumir o que a gente até já comentou em outros episódios, lá na Europa a Apple foi obrigada a permitir que os navegadores tenham a sua própria engine. Então, se o Google quiser lançar uma versão lá na Europa com a engine deles, eles podem, com o Chromium. Se o Firefox quiser lançar uma versão lá também com a engine deles, eles podem. E por conta disso, a Apple foi lá e falou, tá, então se a União Europeia está obrigando a gente a forçar as engines de terceiro, a gente vai tirar os web apps, porque os web apps só rodam em WebKit, e aí, né, ficaria inviável a gente atualizar o sistema para ter web apps em todas as engines existentes, ou também a gente poderia, sei lá, levar uma multa porque a União Europeia olhou e falou, não, o web app não pode ser WebKit, e enfim, anularia todo, né, o discurso ali de anticompetitividade, e aí a Apple foi lá e tirou os web apps da Europa. Só que tava tudo muito esquisito, porque primeiro que aparentemente a Apple tirou por vontade própria, não foi porque a União Europeia olhou e falou, isso aqui não pode. Eles foram lá e decidiram que ia ser daquele jeito, porque acharam que ia ser o melhor. Só que quando eles fizeram isso, a própria União Europeia foi lá e falou, epa, por que você tá tirando web apps aqui da Europa? E aí a Apple ficou tipo, mas não era, né, tem o WebKit, não tem todo esse lance. E a Europa falou, não pode tirar o web app da Europa, não. Aí a Apple foi lá agora e voltou com os web apps. Então, assim, não podia, mas agora pode. Então, acho que foi uma grande confusão dos dois lados, porque tanto dá pra ver que o DMA realmente tem uns buracos muito esquisitos que nem eles sabem direito o que pode e o que não pode. E a Apple também, que talvez até pode ter feito isso de uma certa sacanagem, de tipo, tá, vocês vão encher o saco, a gente só vai desligar isso aqui e pronto, acabou. Mas, no fim das contas, o 17.4 tá chegando, deve sair a versão final já hoje, amanhã no máximo, porque o prazo do DMA é dia 6. E nessa versão RC que saiu para os desenvolvedores na semana passada, os web apps já voltaram lá na Europa, pelo menos por enquanto.
A União Europeia, toque, 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 3 batidinhas na porta. 3 E batidinhas a na Apple, porta. quem é? Uma última dúvida sobre esse lance dos web apps. Eu fiquei com a impressão de que eles só vão funcionar por meio do WebKit. É isso mesmo ou eu tô maluco? Sim, eles só vão funcionar através do WebKit. Tá, Porque é a forma como o iOS é construído hoje. entendi. Então, mesmo que eu use o Chrome usando o Chrome e o etc., se eu adicionar, isso na Europa, tá? Se eu adicionar um site como aplicativo na minha home screen, quando for abrir desse jeito, aí vai ser pelo Safari e WebKit, é isso? Sim, exatamente isso. Muito bem. Então deve manter também suporte à notificação, tela cheia, né? Tudo aquilo que os web apps Isso. dão suporte. Maravilha. Agora, uma coisa que já entra como follow-up aqui e vai receber um upgrade a assunto, vou misturar as duas coisas, é que a Apple tá... Bom, nessa quarta-feira, né, dia 6 de março, vai entrar em vigor essa etapa nova, a próxima etapa aí do DMA, que é aquela lei de mercados digitais da Europa, que fez a Apple anunciar aquele bando de mudanças da App Store, etc., das regras, aplicativo por fora, loja paralela. E o Spotify e outras empresas publicaram uma carta criticando a Apple e cobrando da Europa, falando, não pode, isso não está dentro do espírito da lei que vocês propuseram, só vai piorar, né? Parece que ia melhorar, mas piorou. Tipo aquele meme lá. E saiu essa carta, a gente vai deixar aqui na descrição, co-assinada por diversas outras empresas e órgãos também que estão relacionados ao mercado digital. E eu vou misturar esse assunto com uma coisa que aconteceu agora de manhã, que foi a Apple, uma multa que a Apple recebeu de 2 bilhões, quase de dólares, 1,8 bilhões de euros, 1,8 bilhão de euros que deu, por conta de práticas abusivas da App Store, e a Apple publicou uma das cartas mais ranzinzas que eu já vi saírem da história lá do site de press releases da Apple. Devem ter cutucado o Phil Schiller no fim de semana, ele ficou bravo com isso, publicou lá palavras fortes, e eu quero saber. A gente pode falar primeiro dessa carta, que é o assunto que está mais quente. Daqui a pouco a gente fala sobre a Europa de novo, mas tá aí uma coisa que fazia tempo que a Apple não publicava um negócio com tanto sangue nos olhos, né? Sim, então, só para contextualizar aqui também, esse processo que a Apple estava enfrentando aí por conta das regras da App Store, ele é específico para apps de streaming de música. Ele começou a rolar lá em 2019, quando o Spotify abriu uma reclamação formal lá na União Europeia para eles investigarem a Apple a alegação era basicamente que a Apple favorece o Apple Music contra o Spotify, porque enfim, o Apple Music é da Apple, e aí qualquer outro app de streaming tem que respeitar as regras da App Store, tem que pagar taxa, tem que pagar comissão para a Apple se quiser vender assinatura dentro do app. E eles consideram que isso não é uma forma justa de competir, já que a Apple tem ali o serviço dela, que ela não precisa pagar taxa para ninguém, que ela pode promover acima de todos os outros, que já vem instalado no sistema. E aí, desde 2019, está rolando essa investigação. Já tinha uma expectativa de que a Apple seria multada sim por conta disso. E isso, inclusive, né, por ser de 2019, é paralelo ao DMA, então é um processo que já vinha rolando. E agora saiu, a União Europeia divulgou hoje pela manhã que sim, a Apple foi multada, né, como você bem falou, 1,8 bilhão de euros, que dá cerca de 2 bilhões de dólares, por justamente ter práticas anticompetitivas, práticas abusivas quando se trata do mercado de streaming de músicas no iOS. A Apple diz que vai recorrer, diz que considera ali que a decisão é inválida, né, que ela não concorda, e veio esse press release da Apple que foi escrito com muito ódio no coração, que é basicamente um ataque mais do que direto ao Spotify, porque tem ali vários parágrafos, começa ali, né, a jornada da App Store, aí começa, o Spotify domina o mercado, o Spotify não paga nada para a Apple, o Spotify quer mais, e aí vai falando, né, o Spotify em coordenação com a Comissão Europeia, ou seja, já está falando que o Spotify e a Europa estão de complô contra a Apple, tá uma bagunça aqui basicamente, mas que a Apple tá bem nervosa com tudo que aconteceu, porque claro, né, a gente
especulava aí multa, mas 2 bilhões é bastante coisa. Se eu não me engano, quanto que a Apple pagou mesmo pela Beats? Acho que foi isso, não foi 2, 3 bilhões? 3 bilhões. Então, assim, é praticamente o valor de uma aquisição de empresa. Acho que quando a Apple comprou a divisão de modems da Intel também, foi ali 1 bilhão. 1 bilhão, Então, é uma multa pesadíssima. Então, por isso que eles não estão felizes. E assim, por enquanto a gente tá falando de multa, né? Mas já pode sair ali uma determinação da União Europeia para realmente. Agora tem o DMA agora, que acho que já engloba um pouco isso, mas pode rolar algo ainda específico pro mercado de música para falar, ó, Apple, não dá, vai ter que mudar. Eu não duvido nada de, por exemplo, a União Europeia já mandar a Apple tirar a Apple Music pré-instalado do iOS, qualquer coisa assim. E é por isso que a Apple tá brava desse jeito, né? Eu acho que a Apple foi meio diva nesse press release, porque para destacar para o ouvinte do A Fonte, que vai ter aqui no link da descrição, esse longo artigo da Apple, eles falam que tudo que eles queriam com a App Store era criar um espaço seguro para os desenvolvedores e para os usuários, e que ela não entende como a União Europeia pode estar cobrando 1% do valor de mercado dela em multa. Tipo, como assim? Aí eles colocam números incríveis. Além da dominância do aplicativo europeu Spotify no serviço de música, eles falam que ele já foi atualizado, baixado e rebaixado mais de 119 bilhões de vezes em dispositivos da Apple em mais de 160 países. E que assim, a Apple oferece todas as 250 mil APIs, 60 frameworks de como a equipe de engenharia da Apple faz questão de que os aplicativos do Spotify funcionem perfeitamente com a Siri, com o CarPlay, com o Apple Watch, com o AirPlay, com o Widgets, e que o Spotify também usa o Test Flight para testar quase 500 versões do aplicativo deles nos últimos 15 anos. Então, assim, como que a Apple é anticompetitiva se o Spotify tem acesso a tudo? E assim, não é verdade, Spotify não tem acesso a tudo, tem APIs específicas do Apple Music, eles tiveram também que encher o saco da Apple para conseguir acesso a algumas dessas ferramentas, enquanto o usuário do Apple Music pode assinar diretamente no iOS ou no Mac o Apple Music, o usuário do Spotify tem que ir para a web, né? Porque, tipo, para você cobrar 30% do cara, depois 15%, é um valor considerável que a Apple pegaria desses usuários. Mas realmente é muito interessante ler o que a Apple escreveu, porque, nossa, foi o que o Felipe você falou, e você falou, Marcos, que a Apple estava com sangue nos olhos e eles estão tipo, essa empresa europeia, porque a Europa está querendo facilitar a própria empresa, mas nós empregamos ao longo desses 40 anos mais de 2,5 milhões de pessoas no continente. Parece até uma ameaça de tipo, me multa mais uma vez para você ver se eu não fecho as minhas operações. Pesado. Eu tenho, assim, lendo tirando toda a raiva do press release, é aquela coisa de os fatos são meus, eu vou colocá-los como eu quiser, né? Eles estão distorcidos de um lado, pendendo pro lado da Apple, mas eles fazem sentido da mesma forma que o Spotify tem os argumentos dele, que fazem sentido também sobre a mesma situação, né? Já faz tempo que ela vem com esse negócio de o Spotify existe graças a nós e nunca pagou um tostão pra gente, e se não fosse a gente, o Spotify não era nada. E eu concordo. Se não fosse plataformas digitais, o que seria do Spotify? O que seria de todas as ferramentas, né? O Uber, o iFood, a Netflix, o Twitter, todo mundo conseguiu emplacar esse modelo de negócio por conta disso. E no caso do Spotify, eu fico curioso para saber qual que é o contra-argumento de que é impossível que a Apple não tenha recebido um tostão por causa do Spotify, né? Porque tudo bem que ninguém compra esse telefone só para usar Spotify, mas ainda assim faz parte daquele argumento maior de que o corpo de aplicativos da App Store é o que tornam o iPhone útil. Então o Spotify tem parte nisso, tem contribuição nisso aí. Antes era bem mais difícil defender isso, porque era tudo bastante fechado, né? A Siri, você pedia para ela só tocava do Apple Music. A do HomePod não tinha também suporte a isso. Eu estava comentando com o Felipe agora um pouquinho sobre
essa abertura que o Spotify nem abraçou, mas que a Apple fez abraçar de um outro jeito, né? Estruturalmente ali no sistema. O próprio lance de aplicativo nativo de música também não podia ser nada além do Apple Music, ela foi abrindo isso aí. Então, ao longo dos últimos anos, a Apple foi facilitando a vida de fazer os argumentos dela, né, desse jeito pró-mercado, porque ela foi abrindo mesmo, mas sempre graças a pressões do Spotify, da Epic Games, que assinou outra carta, que a gente comentou agora um pouquinho, que eu já ia falar também. Então, não é surpresa que a Apple vai recorrer dessa multa de 2 bilhões, vai saber o que vai acontecer com esse recurso, né? Não é inédito alguém entrar com recurso e receber uma multa maior ainda no final do recurso. Então, eu acho que como o próprio Adorno brinca, né? A Europa não está de brincadeira, né? Ela sempre mostra que tem um pulso firme com isso aí. Então vai ser interessante observar bem de perto o que vai ser esse caso. Eu tenho certeza que os advogados da Epic Games e de todo o mercado que se sente prejudicado por conta da operação da Apple também está anotando e tomando nota bem de perto. Essa, sem dúvida, não é a última vez que a gente vai ouvir sobre isso, mas claro que a gente quer saber de vocês, o que vocês acham disso. Então, gigahertz.fm/feedback. Inclusive, para complementar, repercutindo essa notícia no BGR, eu estava falando de como é intrínseco esse papel dos desenvolvedores e da Apple. Sim, a App Store é realmente um lugar mágico. Se a Apple não tivesse feito a App Store, milhões de empregos não existiriam, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, com o Apple Vision Pro, como faz falta não ter desenvolvedor criando aplicativos para a plataforma. Então, o iOS, o iPhone só é o que é hoje também por causa desses desenvolvedores. Se você não tivesse um Spotify, uma Netflix, um YouTube no iPhone, pode ter certeza que o mercado deles seria muito menor. Inclusive, assim, eu acho que muita gente já sofreu quando o Fortnite saiu do iPhone, porque muita gente gostava de jogar jogos pelo iPhone e faz falta. E no Apple Vision Pro, que você não tem um YouTube, você não tem uma Netflix, você não tem um Spotify, você fala, pô, mas eu tenho iPhone, eu tenho iPad, mas eu vou gastar $3.500 e não vou conseguir ouvir o meu serviço de música favorito, não vou ver o streaming que eu pago. Então, assim, eu acho que a Apple tem que ter um pouco mais de cuidado, porque principalmente agora que vem essa legislação, os desenvolvedores vão começar a ir para o outro lado, de tipo, olha, a gente está aí, mas nas nossas regras. Então, eu acho que o futuro para a Apple tem que ser um pouco mais cauteloso, porque eles precisam dos desenvolvedores tanto quanto eles precisam da Apple, mas agora um pouco menos. E dá até para colar com a conversa do Vision Pro nesse começo e a falta dos grandes aplicativos e que tudo bem que pode ser que pinte lá na frente. O YouTube acho que foi um exemplo bom disso, né? Que o YouTube, a Netflix e um terceiro, quem que foi que desativou? O Spotify. O Spotify. Que desativou o suporte nativo a aplicativos, etc. E quando saiu o Vision Pro, o YouTube falou assim, não, a gente vai fazer, calma. Não é que eles mudaram de ideia, eles nunca tinham dito que não iam fazer, que iam fazer e só confirmaram que vão fazer, porque o aplicativo mais baixado foi aquele Juno, né, do maluco lá do Apollo. Então, essa conversa voltou à voga lá. E eu acho que, especialmente esses grandes, né, o Spotify, o próprio Facebook, que também nessa semana teve alguma... a partir de agora, para você comprar impulsionamento de post, você vai ter que pagar no iOS 30% a mais, mas daqui um jeito que você não vai ter que pagar. E a Apple falou, cara, esse imposto sempre existiu. Imposto, né? É um imposto, no fim das contas. Sempre existiu, o que vocês estão enchendo agora sobre isso. Então essa pressão vai aumentar cada vez mais. E os aplicativos grandes que são os... Como é que é? Os que... Né? Gatekeepers. Né? Desses mercados, que são o Spotify para música, Facebook para rede social, a Epic Games para jogos, né, que fez também um estardalhaço grande aí nos últimos anos e contribuiu para a situação toda que culminou justamente no DMA e outras coisas também. Esse pessoal percebeu que quanto mais vocal eles forem, mais impacto vai ter. Então a escolha da Apple não vai ser outra senão ser vocal também e ser agressiva como ela foi nesse press release, né? Para quem não acessou, ela fala sobre como nem de graça é suficiente para o Spotify. O Spotify quer sempre mais, e está sendo bem dramática até na declaração dela, mas tá cada um fazendo exato... Bom, falei que esse episódio ia ser histórico com a Adorno aqui.
A Apple, enquanto a gente grava, acabou de anunciar geração nova do MacBook Air com chips M3. E a pergunta que você está se fazendo agora é a mesma que nós nos fizemos. Mas já não tinha? Não, não tinha. Ano passado saiu só o MacBook Pro com chip M3. A gente já vai falar sobre isso, ao menos acho que te encerrou o papo do DMA, né? Sim, sim. Acho que de DMA já deu, né? Beleza, então já sabem, né? gigahertz.fm/feedback. Vamos falar agora, já, enquanto tá super quente esse papo aqui dos M3. Daqui a pouco a gente volta para nossa pauta habitual. E vou misturar mais ainda. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando aqui mais uma vez a Fonte e segue oferecendo para você até 3 meses, na verdade até 4 meses de graça para você testar e usar a VPN deles. E é o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de hotel, de aeroporto, de avião, que nem sempre é de graça, mas quando é de graça, às vezes não, mesmo assim os seus dados são o preço da conexão, então os sites que você acessa, os servidores, os aplicativos, os conteúdos, por quanto tempo, esse tipo de coisa é coletado, vai saber por quê, mas você tem que poder falar não. E com o ExpressVPN, você fala não, você protege a sua conexão, passa a ser tudo criptografado, nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que está acontecendo ali, o que é excelente para a sua privacidade. E a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/afonte, você vai ter primeiro de graça 1 mês para experimentar, ver como é fácil colocar e usar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que eu uso todo dia agora, que é excelente o flow que tem para ligar e usar, na TV também, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, se você quiser. E aí, quando você for assinar o plano anual, são 3 meses extra. Você vai usar por 1 mês de graça, vai assinar 12 e depois no fim são 3 a mais, só porque você foi em expressvpn.com/afonte. E isso é excelente se você usa muito streaming. Você vai poder se conectar a servidores de outros países, acessar catálogos de outros países, que são diferentes aqui do catálogo do Brasil. YouTube também, uso quase todo dia para ver vídeo, que não tá na região. Tá sim. Liga ExpressVPN, pronto, você liga no país e assiste ao vídeo. O contrário também, tá lá fora, quer acessar uma coisa que só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você destrava, você vê aquilo que você queria ver. Então, uma última vez, expressvpn.com/afonte. Eu uso, eu confio. Link na descrição. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Valeu, ExpressVPN. Aê! Muito bem. MacBook Air de 13 e 15 polegadas com chip M3 e, de quebra, finalmente também uma reorganização em toda a linha do MacBook Air, né? Quem mastigou isso mais rápido vai explicar aqui para todo mundo o que aconteceu. Então, basicamente, a gente tem agora a MacBook Air M3, essencialmente está o mesmo design, as mesmas cores, não teve nenhum novo recurso diferente, mudou o chip, né? A gente ganhou um chip novo que, como o Marcos até brincou, a gente estava se perguntando, mas já não tinha, né, modelo M3? Não tinha, agora temos, e a Apple atualizou os dois juntos, né, o de 13 e o de 15 polegadas, então eles já ganharam aí o chip M3, que a gente sabe, né, é aquele chip novo que é baseado no A17, que tem o suporte ao Ray Tracing, 3 nanômetros, é um chip mais eficiente. E a Apple coloca ali, né, no press release destacando que o chip M3 ele é melhor para jogos. E eles comparam bastante aqui com o M1 e com o último MacBook Air Intel, que a Apple sabe que do M2 para o M3 a diferença não é tão grande assim, então eles estão pegando essa comparação com os chips mais antigos, até porque provavelmente quem compra Mac geralmente não compra com uma frequência muito alta, e aí eles fazem esses comparativos com os modelos mais antigos. Mas é essencialmente isso, a gente ganhou um chip novo. Para quem vai comprar o modelo Midnight, a Apple diz que o acabamento foi modificado, agora tem uma camada de anodização, uma selagem de anodização para reduzir as marcas de dedo, porque o modelo Midnight, para quem já teve a oportunidade de ver ele pessoalmente, de segurar ele, sabe que ele mancha, que é uma beleza. E a Apple diz que, pelo menos agora na versão M3, essa cor específica tem uma selagem diferente para não ficar com tanta mancha de dedo. Então essa é uma das novidades. Chip novo, uma novidade aí de cor nova, não cor nova, mas uma novidade aí para quem comprar o modelo Midnight. E, como o Marcos também citou, uma reestruturação na questão da linha, porque antes a Apple continuava vendendo
o MacBook Air M1 por um preço mais barato, acho que era $999, e na loja de educação custava $899. E agora o M1 ele saiu de linha e a Apple colocou o M2, o MacBook Air M2 no lugar. Então, lá fora, nos Estados Unidos, os preços começam em R$ 1.099 para o MacBook Air M3 de 13 polegadas e o modelo M2 de 13 polegadas continua na linha por 999, que eu achei muito bacana. 999 pelo Air M2, que já tem o design novo, acho que é um preço bem legal. Dólares, E né? lá Só pra fora, ninguém sair correndo e achar dólares, exatamente. Dólares. Aqui os preços já estão lá no site da Apple Brasil, mas se eu não me engano, acho que o M2 começa em 11 mil e o M3 está 12.500. Lá fora, as vendas desses novos MacBooks começa já. Na verdade, acho que já dá para pedir, mas eles vão ser lançados mesmo. Vai chegar nas lojas dia 8, que é sexta-feira. Aqui no Brasil, sem data por enquanto, apesar dos preços já estarem lá no site. E basicamente confirma algo que a gente ia comentar aqui durante o episódio, que Mark Gurman tinha falado que a Apple ia lançar novos produtos a qualquer momento através de press release e não com um evento especial, como algumas pessoas estavam especulando. E este provavelmente é o primeiro de outros que virão durante a semana, né? A Apple hoje só anunciou MacBooks, mas já dá para esperar outras coisas, né? Uau, gente, quantas informações, né? Quantas novidades. Realmente, Felipe, agora o que a gente está esperando é a chegada do iPad Pro com tela OLED, que provavelmente deve vir nesta terça-feira, quarta-feira, enfim, tá vindo aí. Uma coisa que não foi falada muito em rumores, mas a gente também espera, é uma nova cor de iPhone 15, porque é um padrão que a Apple tem seguido nos últimos anos, seja com o modelo Pro ou modelo regular, eles acabam lançando uma cor da primavera para dar um hype aí nas vendas, para ver se está uma melhorada. Agora na China, na semana passada, eles começaram a fazer uma promoção de iPhone 15 para deslanchar aí as vendas. E aí, além disso, a gente espera acessórios novos para o iPad, que provavelmente deve vir tudo junto. E geralmente a Apple também atualiza as cases e as pulseiras com novas cores. O grande Apple aficionado, o Parker Ortolani, publicou que tem uma nova pulseira da Hermès disponível. Aqui para o Brasil não faz diferença, mas lá nos Estados Unidos, então pelo menos a gente sabe que a Apple já começou a atualizar pelo menos alguma coisa de pulseira de Apple Watch com uma nova pulseira da Hermès, feita de nylon, alguma coisa assim, de tricô. Tá aí uma palavra que eu não esperava que a gente fosse falar numa fonte tão cedo, tricô. Mas uma coisa que até o Adorno comentou aqui em off, enquanto eu estava entendendo a notícia para poder repercutir com vocês, é que a Apple mais uma vez, no press release, comparou o desempenho desses Macs novos com Macs com chip Intel. Deu mais destaque para isso até do que em relação à geração anterior do processador, o que pelo menos para mim indica que ela ainda sabe que tem uma quantidade significativa de pessoas que usam, nesse caso agora, o MacBook Air, que seguem com o computador Intel, então está falando com elas, mais do que quem tem ali um Air com o chip M1, que é de 2020, né? E com o chip M2 também, que saiu faz algum tempo aí. Então, esses ciclos de atualização seguem grandes, né? Seguem mais elásticos, eu acho, do que a Apple gostaria. É interessante que tenha levado tanto tempo para ela lançar esse Air com o M3 em relação ao intervalo de lançamento do M2. E acho que parte dessa nossa confusão, já não tinha? É que no ano passado tinha um rumor que iam sair os MacBooks Pro e já o primeiro Air, né? Que o Air sempre está no começo da fila aí de atualizações, e quando o evento veio, não teve, foi só de Mac, a gente juntou as duas coisas. Mas ainda é interessante que ele esteja comparando com os chips Intel, o que também indica uma certa nivelação, um nivelamento, um platô do quanto ela vai agora conseguir colocar de ganho de desempenho de uma geração para outra, imediatamente seguinte, dos chips M1, que é claro que a gente não podia esperar que fosse dobrar a cada versão, especialmente como foi do Intel para o M1 e, de certa forma, do M1 para o M2 também, né? Tinha uma entrevista com um executivo que ele falava que a Apple quer lançar Macs sempre que tiver um chip novo. Então, não é que a gente está esperando para o próximo lançamento. Ficou pronto no forno, a gente vai colocar na loja. E aí, o interessante do MacBook Air é que eles fizeram uma pequena aberração, né, com a geração anterior. Então, eles lançaram
em 2022 o MacBook Air com M2, e aí 6 meses depois, 8 meses depois, na WWDC do ano passado, eles apresentaram o MacBook Air com 15 polegadas. Só que aí 3 meses depois veio a linha do M3, que a Apple já lançou o M3, o M3 Pro e o M3 Max. Aí o pessoal tava, mas será que a Apple já vai atualizar o MacBook Air? Aí quem comprou aquele de 15 em 3 meses já ficou velho? Então aí eu imagino que eles devam também ter segurado por isso. E como o M3 tem essa fabricação de 3 nanômetros, que é baseado no A17 Pro, que é um processador que esquenta pra caramba, eu acho que eles estavam querendo. Desculpa, isso foi só um desabafo, ouvinte da fonte, só saiu sem querer. E aí eu acho até para ter o estoque necessário, eles devem ter esperado um pouquinho mais para lançar agora esses dois MacBook Airs. E com isso também deve vir aí amanhã, como eu falei, o iPad Pro com M3. Então, tipo, agora vai ser um monte de dispositivo com esse novo chip de 3 nanômetros. Acho que faz sentido eles terem esperado justamente por isso que o Adorno pontuou da logística dos chips, porque acho que até o Mintico já falou bastante disso, que essa produção dos 3 nanômetros é uma coisa muito limitada, lembrando que a Apple é a única fabricante hoje que tem 3 nanômetros, e porque ela foi lá na TSMC e negociou um acordo de exclusividade para eles acelerarem a produção, que ela está usando um padrão que não é exatamente o padrão final do 3 nanômetros que vai sair agora, provavelmente o chip A18 vai ser o padrão ideal do 3 nanômetros da tecnologia que ela quer, mas enfim, eles conseguiram antes, porém é uma produção limitada. Os analistas já vinham falando que a Apple ia priorizar o iPhone, né, ia priorizar essa tecnologia para colocar dentro dos iPhones. E agora, como já passou o hype do iPhone 15, já foram as vendas de Natal, os estoques de iPhone já estão bem mais normalizados, aí faz sentido que eles comecem a distribuir chip de 3 nanômetros para outros produtos. Então agora MacBook Air e provavelmente amanhã ou depois no iPad Pro. Bom, lembrando que esse lance, o Rambo fala muito sobre isso, né? Que no caso do iPad Pro, o fato dele chamar M alguma coisa e não A alguma coisa é 100% de posição de mercado e aproximar o iPad do computador, porque no fim das contas é o mesmo chip, né? Então, a comparação que o pessoal fazia no começo é que a Apple conseguiu, fez um bom trabalho para diferenciar mesmo, né? Ah, mas o chip M2 era como se fosse o A16, 17, não sei. Então existia essa equivalência que ela foi conseguindo descolar aos pouquinhos aí ao longo dos anos, e então o M3 do iPad entra aí nessa conta, mas ela fez mesmo o trabalho dela de martelar na cabeça que M é de Mac, então se o iPad vai ter o M, quer dizer que o iPad é tipo um Mac. Não é, mas tipo é, né? E caso você esteja curioso, a Apple fala de AI 10 vezes no press release, mas a graça é, não muda nada de AI que o M2 ou o M1 já não fizessem. A Apple agora precisa usar essa palavra mágica que eles tanto preferiam não usar, então eles falavam em machine learning, neural engine, que eram esses os termos quando eles estavam falando de inteligência artificial. Agora eles estão sendo mais diretos porque essa é uma pressão dos acionistas, é uma pressão do mercado, o mercado entende que se você não fala AI, o seu produto está para trás. Então, basicamente, a Apple só está dando uma repaginada no que eles já fazem. Mas uma pergunta que provavelmente o ouvinte deve ter é: ok, a Apple lançou mais um MacBook, devo comprar? Justamente por ela focar tanto no modelo com M1 e no último modelo Intel, o que a Apple acaba fazendo se você tem um Mac muito antigo, é isso daqui que você está ganhando. Ah, eu tenho um MacBook M2, vale a pena? Só vale a pena se você faz muita questão de ter o Ray Tracing por hardware, que aí realmente o M3 é o primeiro chip da Apple, junto com a 17 Pro, de fazer esse recurso automaticamente. O chip anterior ele fazia por software, então agora você vai ter uma experiência melhor jogando ou fazendo modelagem 3D, só que assim, se você faz modelagem 3D, você provavelmente não usa um MacBook Air. Mas é isso daí. O Mac vale a pena se você não tem nenhum ou se você quer chegar no MacBook Air agora, mas até aí um M2 talvez faça até mais sentido no momento, mas não é um produto que mudou tudo.
Ele é um pouquinho melhor que o M2, com essa especificação diferente, e uma novidade é que quando você fecha a tampa desse MacBook, você pode usar uma segunda tela externa de até 5K. Então, que isso até o M2 não tinha, é uma reclamação do usuário de MacBook Pro e Air de entrada, porque eles queriam mais de uma tela, e agora a Apple está oferecendo uma segunda tela, desde que você deixe a tampa do seu MacBook fechada. Bem pontuado isso da tela. E realmente, eu tava olhando aqui o press release, tem um parágrafo inteiro só para falar o melhor laptop para AI. Que antigamente a Apple usava, né? Era machine learning, e agora tá ali, AI. Bem curioso ver essa mudança de posicionamento. E é interessante ver a forma como ela aborda isso ao longo do texto. Ela fala assim, é o melhor para você usar AI. Você tem, por exemplo, já, né? Aqui, se você for usar o GoodNote 6, tem IA de assistência de matemática para lição de casa. Se você for usar o CapCut, tem a IA para tirar granulado ali do fundo do vídeo. Tem no Pixelmator Pro. Se você usar também aqui, cadê um outro que eles falaram de uma outra ferramenta também? Falaram do Final Cut também, alguma coisa que ficou mais rápido. Além disso, eles falam também sobre, por exemplo, você vai usar para rodar os modelos de linguagem, para rodar imagem generativa, né, ou difusão para fazer imagem também. Então, o recado aqui, eles falam sobre o Microsoft Copilot, falam do Canva, falam do Adobe Firefly. Então, o recado aqui é o seguinte, né? A gente não tem as nossas IAs ainda para fazer essas coisas, mas como já está no mercado, se você comprar um Mac, você tira proveito disso a partir de hoje, e lá na frente, quando tiver os nossos, você vai tirar proveito também. Então acho que é um jeito... É que nem, tipo, o MacBook é feito para jogos. A gente chama os mesmos estúdios para mostrar o Resident Evil e o outro jogo que eu não lembro qual que é, o que tá sempre nos eventos também. E vai martelando também aos poucos, enquanto ela não tem nada de fato mais barulhento para oferecer. E no fim das contas tá certo, assim, né? Acompanhando bem de perto esse mercado de IA e das ferramentas e etc, especialmente esses que você pode rodar localmente de código aberto, ou não, mas que você for rodar localmente, que estão fazendo barulho, diferença do mercado, entre os Stable Diffusion, que a Apple já tinha feito lá atrás, deixado o macOS, enfim, o Mac mais azeitado, como diria o Coca, para tirar mais proveito disso. Faz sentido ela usar essa abordagem do começo. E o lance de usar AI mesmo deu o braço a torcer e vamos lá, porque às vezes ser técnico e preciso demais, você acaba não falando com quem você quer. Então faz sentido eles usarem essa mudança, essa abordagem aí. Então tá aí, novos Macs, infelizmente sem lançamento previsto, ainda data exata no Brasil. No press release é engraçado que a Apple fala, gente, vai estar nos Estados Unidos e outros países a partir agora do dia 8, e é isso. Nem fala sobre previsão de lançamento por aqui, apesar de termos os preços já. Então, bom, acho que agora, né, teve o press release mais cedo do Spotify, teve esse do MacBook agora, a gente pode voltar a pensar em fazer o episódio com a pauta que a gente tinha definido, que a gente ia conversar. Mas muito interessante ver o que está acontecendo aí, e se fosse amanhã eu também apostaria que a gente ia ter que interromper a gravação para falar sobre novos iPads. Então tinha um papo de iPad aqui, vamos até deixar isso para falar na semana que vem, afinal não vai fazer o menor sentido a gente lançar um episódio e desatualizá-lo em menos de 24 horas. Né? Então vou seguir aqui com os follow-ups falando sobre como, de acordo com o Mintico, a taxa de devolução dos Visions Pro, a Apple sempre gosta de deixar no plural do jeito estranho, tipo Attorneys General, que é super contra-intuitivo, abaixo de 1%, quer dizer, baixou para 1%. Ele não fala o quanto estava acima desse 1%, para estabilizar agora em 1%, mas de acordo com ele, passado o período, que seria o período máximo para devolução da galera que comprou logo de cara, ou que recebeu logo de cara o Vision Pro, essas devoluções voltaram aí, ficaram em 1%, e que a Apple, com base no que ela viu já de demanda, de projeção, até de o espelhamento também, reflexo, na verdade, de lançamento em outros países, aumentou o pedido aí, a previsão de fabricação de unidades do Vision Pro até o final desse ano, né? Sobre isso das devoluções, é um número bem vago, porque até todas as informações que a gente tem sobre unidades, vendas, são informações muito picotadas, então a gente tem que juntar tudo para entender melhor o cenário. O que a gente tinha antes era uma informação do Gurman, que ele também foi super vago, falou assim, as devoluções estão entre o esperado e um pouquinho acima do esperado. Tipo, ok, né, mas o que isso significa?
Porém, a gente viu várias pessoas comentando nas redes que, devolvi, usei lá por 2 semanas, devolvi, não serviu, machucou meu olho e repercutiu bastante. Aí já, né, criou-se toda aquela narrativa de todo mundo tá devolvendo o Vision Pro. A verdade é que a gente não sabe como é que tá isso, a gente não tem um número exato, mas o que o Mintico tá falando é que agora, né, as devoluções estão abaixo de 1% e que provavelmente porque quem a essa altura, os curiosos já compraram e talvez já devolveram lá no comecinho. Quem queria testar por curiosidade já fez isso. E quem vai comprar a partir de agora é que já sabe como é que o produto funciona, já está cansado de ver review e comprou já sabendo o que tem, o que não tem, o que faz, o que não faz e provavelmente vai ficar com o produto mesmo. Mas é uma informação muito vaga, não dá pra gente saber quantos são, quantos devolveram antes. E acho que a gente vai descobrindo isso tanto sobre demanda e devolução, com o tempo mesmo, né? Falando em demanda, o Mintico até falou aqui que o prazo de entrega ele já tá super tranquilo, tá 3 a 5 dias para você conseguir comprar um Vision Pro lá nos Estados Unidos, então aparentemente a situação já está bem normalizada. E, se eu não me engano, ele comentou de novo que ele acredita que a Apple vai lançar o Vision Pro em mais mercados antes da WWDC, porque ele acredita que a Apple quer alcançar mais desenvolvedores ao redor do mundo. Então, talvez aí antes de junho a gente veja eles lançando o Vision Pro em 2 países. Eu acho que o que os rumores comentam é que provavelmente vai ser China, Canadá, Reino Unido, algum desses países aí a gente deve ver uma expansão bem lenta, acho que mais lenta que a do HomePod, inclusive, que até hoje não tem no Brasil, por exemplo. Mas é isso, o Vision Pro tá aí, é um produto, né, que a gente já esperava que as vendas seriam um negócio meio nichado, porque por $3.500 não tem como, a Apple pode fazer o que ela quiser, pode ser o negócio mais legal do mundo, pode ganhar todos os aplicativos do mundo. $3.500 é um preço alto, mesmo lá fora, então vai ser um produto difícil, assim, de alavancar. Eu acho que se ela for fazer essa expansão, é ou China ou outros países, tipo Canadá, Reino Unido, etc. Porque dar suporte ao mercado chinês, mesmo que seja um produto de baixo volume de vendas, e alguns outros países, quero ver, né? Isso é fabricar nessa quantidade para dar vazão a isso e não faltar. E a gente até especulou na semana passada, né? Quanto será um bom indicativo de como é que estão as vendas é o tempo, o prazo de entrega, de recebimento. Então, 3 a 5 dias, ok. Não tem, tipo, disponibilidade imediata, o que aí seria um problema. E não tem também 2 meses, como é o começo ali do iPhone, que também seria pelo menos um problema bom para a Apple resolver, né? Então, 3 a 5 tá sob controle, eu acho. E se eu fosse chutar, eu imaginaria mesmo o lançamento na China, não sei. Canadá, Reino Unido, países anglófonos, já não precisa fazer nada, não precisa mexer nada, não precisa ajustar nada, você só expande, entre aspas, né? A logística de entrega e beleza. China já é um comprometimento a mais, porque não só de idioma e... Tudo bem que o frete é mais barato, né? Porque tá fazendo lá. Mas ainda assim, não sei. Eu chutaria a China, vamos ver. Talvez faria sentido justamente porque as vendas de iPhone estão caindo lá, como a gente tem ouvido por analistas, e aí é um jeito da Apple tentar ganhar de volta o mercado dela na China. Veremos o que acontece com o Vision Pro. Mas como diria o Adorno, já tô até cansado de falar desse Vision Pro, porque foram anos de rumores, aí agora, né, a gente falando todo dia de Vision Pro, Vision Pro, Vision Pro, e é um produto que agora está tão perto, mas continua tão distante por esse preço, né? Mas uma coisa, eu acho que eu vi o Parker Ortolani comentando sobre isso. Falei, gente, não aguento mais ouvir sobre Vision Pro nos podcasts. Eu entendo. Mas agora ele faz parte da linha de produtos da Apple, assim como a gente vai falar de Apple Watch, assim como fala de HomePod, ele vai entrar na roda. É um produto novo, ele é promissoramente interessante, então ele vai acabar virando assunto. Mas, para quem tá cansado disso, capítulos estão aqui para isso. É só pular. E pra você que pulou, o que foi, Adorno? Que você tem mais um plantão, é isso? Desculpa. Junto dos novos MacBooks, a Apple atualizou as suas capas de silicone para iPhone 15. E eu acho que eu vou falar as 4 cores que são menta suave, solar, azul claro e rosa.
E eu confesso que, assim, de olhar, a Solar parece a mais bonita, é um amarelo bem amarelão, é bem interessante. Agora, eu acho que vale mais a pena falar da não notícia, que é a Apple não atualizou nenhuma capa com fine woven, nem capa, nem pulseira e nem o chaveiro para AirTag. Tá. Então, depois de toda aquela reclamação, a jornalista do Wall Street Journal, a Joanna Stern, acabou de falar também recentemente que a capa dela estava um nojo. A i95 Mac foi lá e postou que a Amazon estava com um disclaimer dizendo que era um produto que as pessoas devolviam muito, então o negócio está feio. E a Apple, pelo visto, não sabe o que fazer com essas capas. E aí lançou só de silicone para iPhone normal, que aí não tem erro. O silicone daqui a uns 6 meses também amarela, fica preto, fica todo estragado, mas é o estragado que a gente está acostumado. O Fine Woven realmente. Você bem notou aí essa mensagem que a Amazon colocou quando você abre lá uma capinha Fine Woven para comprar, tem um alerta agora. Item frequentemente devolvido. E aí fica um alerta da própria Amazon falando, dá uma olhada nos reviews, porque a gente tem informação aqui que todo mundo devolve esse produto, que a gente já imaginava. Desde o começo, eu mesmo devolvi minha case Fine Woven, muita gente falou que fez a mesma coisa. O pessoal das lojas da Apple também comentou que todo mundo devolve esse negócio, porque não é legal, não é um produto que dura, é um produto que fica feio com uma facilidade enorme e que a Apple cobra o mesmo preço que ela cobrava pelos acessórios de couro. Até, né, teve essa questão da John Stern, que foi lá, publicou a foto da Fine Woven dela, que falou, olha, isso aqui tá um nojo. Aí o John Gruber ficou tipo, veja bem, e não sei o que. Ele até fez a enquete lá e aí todo mundo voltou. É um pedaço de lixo essa capinha aqui. Então, acho que na enquete dele, pelo menos, 55% votou que Fine Woven é um pedaço de lixo. Então, assim, acho que a opinião popular é que realmente os acessórios Fine Woven não são bons. A gente já ia comentar isso aqui na pauta. Aí calhou da Apple lançar as novas cases e também pulseiras novas de silicone para o Apple Watch, como o Adorno também acabou de informar aqui a gente. E eu estava curioso justamente por isso, porque normalmente a Apple troca, né, atualiza a linha dela com as cores de primavera, cores de outono, ela sempre faz essa troca sazonal de cores dos acessórios. E eu estava curioso para ver se ela ia atualizar os acessórios Fine Movement. E eu acho que ela não ter atualizado isso é um sinal de que talvez numa sexta-feira à noite ela vai simplesmente sumir com esses acessórios e fingir que eles nunca existiram. Um ótimo momento para fazer isso teria sido agora. Eu fiquei curioso, eu fui checar se as capas Fine Woven estavam ou com desconto ou tinham sido descontinuadas mesmo, some do site, ninguém fala sobre isso, finge que foi uma alucinação coletiva, Fine Woven quem? Não, segue lá pelo mesmo preço, pode ser que ela resolva na calada da noite aí numa sexta-feira só indisponibilizá-lo e beleza, mas nesse momento até olhando no site, bom, a entrega está imediata, surpresa para ninguém, né? Então, a gente acompanha aqui e eu acho que a próxima vez que a gente for falar sobre isso vai ser mesmo ou sobre o cancelamento ou o sumiço dela aí na linha. Mas seguindo aqui com as notícias que a gente tinha preparado, será que a Apple deixa a gente falar sobre a pauta? Porque a pauta falava sobre mais uma aposentadoria de destaque que deve acontecer, isso foi trazido pelo Mark Gurman no último fim de semana, que o Dan Ritchell, que é um cara que já esteve muito presente em eventos, em etc. da Apple, dava muito a cara ali. Nos últimos anos foi ficando um pouco mais de bastidor. Hoje ele é responsável pela engenharia de hardware, vice-presidente de engenharia de hardware. E, de acordo com o Gurman, ele falou para os chegados dele lá na Apple que ele está próximo de anunciar a aposentadoria dele. Eu sempre vejo diferente a aposentadoria de fulano saiu, fulana foi para a empresa tal, porque eu acho que independente se a Apple podia estar, para ele, muito bem ou muito ruim, o cara 25 anos fazendo isso, ele cansou e vai passar mais tempo com a família. Beleza, mas ainda assim, eu acho que acrescenta a um problema maior que a gente tem visto, que é da liderança antiga, e aí não quero ser saudosista, falar de época de Steve Jobs, mas ainda assim, o pessoal que ajudou a construir essa Apple que está aqui agora, está ficando cada vez mais escasso, a gente não vê pessoas com o mesmo peso, importância, relevância, nível de contribuição para as operações da Apple assumindo esses cargos, né? A parte de design
implodiu, né? Saiu o Ive, saiu o Evans Henke, e hoje a liderança de design é de gente de hardware, justamente porque não tem ninguém ali que tenha, eu não sei, a bagagem, a responsabilidade, o cacife para bancar ser a pessoa que vai liderar o design da Apple, que é um cargo meio importante, né? Mas a saída do Dan Ritchell, não, eu acho que ela é menos sintomática de um problema estrutural da Apple, mas aumenta a intensidade da luz de alerta que eu já vejo acesa faz um tempo aí, da falta de renovação que eu vejo de pessoas que a gente olha e fala, putz, essa pessoa aqui foi uma boa contratação, ela fez a diferença, os reflexos a gente consegue ver na linha de produtos, na estratégia, enfim, né? E também, engenharia de hardware é meio importante, né? A gente não sabe ainda quem que deve assumir esse cargo dele, o German não falou sobre pessoas novas aí ocupando esse cargo, ou se é aquela situação, agora vamos pegar o cargo dele e dividir entre 3 pessoas, um pedacinho vai para não sei quem, um pedacinho para não sei quem, um pedacinho para não sei quem. Não sabemos, mas também não seria inédito, né? Nesse caso é o que a gente já comentou outras vezes na fonte de o pessoal lá é velho, né? Então vai chegar uma hora que as pessoas vão se aposentar porque elas têm que se aposentar, e não porque tá de mal com a vida, tá de mal com a Apple, né? No caso do Johnny Ive, eu realmente acho que ele saiu porque ele tava cansado de trabalhar lá, tanto que ele tá aí fazendo, né, as coisas pessoais dele, o projeto dele lá na Loveform. E no caso do Dan Ritchie, parece ser só uma aposentadoria normal mesmo, tanto que lá em 2021 a Apple tinha mudado ele para um novo projeto, que na época era um projeto secreto, hoje a gente sabe que ele foi trabalhar no Vision Pro. Agora que o Vision Pro tá lançado, talvez ele, né, viu que chegou a hora de se aposentar, cansou, então parece que ele tá já se preparando para talvez virar um Apple Fellow, igual o Phil Schiller, né, que transicionou para Apple Fellow, que é o cargo de aposentado que ainda recebe um salário lá da Apple, basicamente. Então, pode ser que essa seja a situação do Dan Ritchie, mas nesse caso, ao contrário de outras, que a gente fala, o executivo tal tá saindo da Apple e tá indo para empresa X, Y tá saindo porque tá descontente. Parece que agora é só uma aposentadoria normal mesmo. Mas sim, né, ter um nome tão grande saindo da Apple, nome grande, antigo, é marcante porque vai aos poucos cravando, né? De novo, né, igual o Marcos falou, né, essa coisa do saudosismo, na época do Steve Jobs, isso aí é até chato de ficar nesse assunto, mas de certa forma tá cravando aí o final daquela Apple que a gente viu, né, acontecer e, enfim, Johnny Ive já saiu, Evans Henke saiu, agora Dan Ritchie saindo também, o pessoal da Apple original, né, das antigas, aos poucos tá se acabando mesmo. Uhum. E o Dan Ritchell, existia também a esperança, a especulação, a expectativa, escolheu o seu SP, de que o Dan Ritchell poderia ser um candidato a substituto do Tim Cook quando o Tim Cook saísse do cargo de CEO da Apple. Muita gente aposta que seja o Jeff Williams, que é o cara que lida com as operações, mas assim, o Tim Cook tem 63 anos, o Jeff Williams tem 61, o Dan Ritchell tem 60. Nenhum deles ia ficar mais 10, 15 anos ali na liderança, né? Então, provavelmente a pessoa escolhida vai ser uma pessoa que tenha pelo menos 10 anos a menos do que a liderança atual. Isso afunila um pouquinho aí as escolhas, mas aí é especulação com base em bom senso que eu tô fazendo aqui, né? Ainda assim, tá vendo? O Dan Ritchell, que era um dos potenciais substitutos, talvez não seja ele. Exato. Olha, eu diria, nesse caso, que poderia ser a Deirdre O'Brien, que seria uma maneira da Apple focar de tipo, olha, tivemos o Tim Cook, que é o SEO, o CEO, SEO, olha isso, o CEO mais notável e abertamente gay, que é uma pauta importante para a Apple fala muito dos movimentos sociais, e a Deirdre seria a primeira mulher CEO da Apple e comandando a uma empresa com maior valor de mercado. Ela, nesses últimos anos, tem assumido trilhões de responsabilidades, ela agrupa uma quantidade gigante de pessoas abaixo dela, só que ela tem 58 anos. Então aí cai também na mesma questão. Se o Tim Cook não se aposentar em dezembro, daqui 3, 4, 5 anos ela vai ter 63, 64, então talvez não dê essa sensação de mudança na empresa. Não que precisa ser uma pessoa com 40 anos, mas mudar uma de 68 para uma de 65 não vai gerar aquela estabilidade que você espera que um CEO de uma empresa como a Apple tenha, né? Que é essa visão de futuro e que fique no comando da empresa por um tempo relativamente
longo, como o Tim Cook já tá agora, o que há 13 anos no poder na Apple. Uhum. E comparativamente, Sundar Pichai, CEO do Google, que assumiu o lugar de um dos fundadores, tem 51 anos hoje. Satya Nadella, que assumiu o lugar, quer dizer, o Steve Ballmer assumiu o lugar do Bill Gates, mas o Nadella tem 56, né? Tá beirando os 60 ali, mas ainda assim tá nesse universo bem pequeno de idade que a gente tá falando aqui agora, tá pelo menos da metade para baixo, né? Mas ele, você vê que já é um cara que tá um pouquinho mais. Sam Altman, 38. Tudo bem que ele é o garoto propaganda da nova geração do Vale do Silício e da renovação, né? Ok, o Musk tem uns 50 e poucos também, né? Então, essa é mesmo a Idade Média. E a Deirdre O'Brien, ela era basicamente RH e assumiu lojas quando saiu a Angela Arendt. Hoje ela é vice-presidente de varejo e pessoas, que eu acho tão estranho, mas esse é o termo oficial. Mas 58 também. E tudo bem, ela pode querer ficar, se for com ela, ser CEO até 70? Pode, mas sei lá, que empresa de tecnologia tem um CEO com 70 anos? Porque senão a gente ia começar. Eu já ia emendar de tipo, também nunca esperavam ter um presidente tão velho nos Estados Unidos, né? O Joe Biden e o Trump competindo pra ver quem que vai ser o mais idoso. De tipo, aí vai entrar na falta de grandes lideranças, pipipi, popopó. Não deixa isso pra quando o primeiro arrastar pra cima. É um excelente ponto. Esse tem sido. Bom, o contraponto: Warren Buffett tem 91 anos e segue ali ativo e fazendo dinheiro adoidado, mas ele é a exceção, né? Então, beleza. Para não correr o risco de sermos, como é que chama? Idadistas? Idadófobos? Não sei. Para não ofender ninguém por conta de idade, vamos seguir aqui com a pauta. Vazou o que parece ser o card ou os cards do que dizem que vai. Simples asteriscos, né? Pra ficar bem claro que não tem nada confirmado. Do tal do iPhone SE 4, que de acordo com o Ming-Chi Kuo foi cancelado e ressuscitado umas 4 vezes ao longo dos últimos anos. E começaram a pintar ao longo das últimas semanas um pouco mais de notícias, rumores a respeito disso. Um deles é que a Apple vem negociando com alguns fornecedores para ter OLED como a tecnologia do display aí desses iPhones, mas que seria um OLEDinho. Não ia ser aquele Ultra Premium Plus que a Apple usa em dispositivos que tem hoje, mas sim com uma tecnologia um pouco mais barata, menos premium. E vazaram agora esses cards aí do iPhone SE 4, e mostrando um redesenho que a expectativa também. E geralmente quando começa a vazar card, quer dizer que os fornecedores de capinha já receberam esses arquivos para começar a trabalhar nas capinhas, etc. Então dá para dar um pouco mais de peso para esses rumores. E veio do 91 Mobiles, que desde que eu fazia podcast diário de notícias era figurinha carimbada aí de lançamentos ou precisos ou o mais próximo possível de precisos quando o assunto era especificação de tamanho, de design, esse tipo de coisa. Então, terá? Então, a gente já tá falando de iPhone SE faz bastante tempo e como o Marcos falou, o Mintico já matou e ressuscitou esse produto umas 10 vezes, porque tinha notícia, a Apple desistiu do SE, a Apple voltou com o SE, a Apple desistiu de novo. Provavelmente eles, né, estavam lá fazendo os experimentos deles e pensando qual seria a hora certa de colocar esse produto. O SE, ele vem bem, sempre que a Apple lançou um novo iPhone SE, ele vem bem estratégico para realmente dar aquela alavancada nas vendas de iPhone, porque o primeiro SE mesmo, ele era essencialmente um iPhone 6S mais baratinho, que tinha o corpo lá do iPhone 5. Aí a Apple foi mudando, agora o iPhone SE atual tem aquela carinha de iPhone 8, que já não chama mais tanta atenção assim, e a gente tinha esses rumores que a Apple ia fazer um redesign do SE. Primeiro tinha aquele rumor de que a Apple ia pegar o iPhone XR, colocar um chip novo e chamar de iPhone SE 4. Aí parece que ela desistiu dessa ideia. E esse CAD que vazou agora mostra que o design, na verdade, vai ser um... É tipo o iPad 10, é um Frankensteinzinho de vários produtos da Apple, né? Porque dá pra ver ali que ele parece um iPhone 15 com as laterais retas, porém a bordinha ali, ela é um pouquinho curvada, igual no iPhone 15 mesmo, porém ele não vai ter Dynamic Island, ele vai ter a tela ali com o Notch e Face ID. Tinha rumor também que falava que a Apple chegou a cogitar colocar Touch ID em vez de Face ID, mas aparentemente ele vai ter o Face ID mesmo, né? Acho que já está na hora de trazer isso pro iPhone SE. Então vai ser uma mistura, né? Um design mais moderno, porém não tão moderno quanto os iPhones 15 e 16 que vão chegar aí no final do ano.
Vai ter o USB-C, aparentemente, né? Porque agora também é um padrão aí da Apple, finalmente. E possivelmente a gente, né, espera que ele vai ter um chip novo. A gente não sabe se vai ser A17, se a Apple vai colocar já o mais novo também, porque às vezes ela faz isso, às vezes ela coloca o chip do ano no SE, que usa isso como atrativo para falar, ó, esse é o baratinho, mas ele tem o chip que é o mesmo chip do iPhone do ano. Então pode ser que ele tenha isso, mas o CAD sugere que possivelmente a Apple bateu o martelo sobre o formato, vai ser esse mesmo, é isso que ela está trabalhando. Quando vai vir, a gente ainda não sabe exatamente. O Mintico já falou que deve demorar um pouco, outros analistas também já falaram que deve demorar. E a gente comentou uma vez que tem um rumor sobre o iPhone SE ter o Action Button, que hoje é exclusivo do iPhone 15 Pro. E aí tem rumores também que falam que toda a linha iPhone 16 vai ter o Action Button. Então, juntando essas duas informações, eu chuto que esse iPhone SE vai ficar pro ano que vem. Porque daí faria mais sentido ele ter o Action Button depois que toda a linha iPhone 16 também ganhou esse botão que hoje é exclusivo do Pro. Acho que ficaria meio estranho iPhone SE com o botão que só tem no iPhone Pro e enfim. Então eu chuto que isso vai ficar pro ano que vem, que não vai aparecer agora. Até porque a Apple costuma lançar iPhone SE nessa época do ano, em março, abril. E eu acho que difícil a gente ver já nessa semana um iPhone SE. Provavelmente vai ficar pro ano que vem. E a má notícia para alguns é que hoje algumas pessoas que compram iPhone SE tem dois públicos, acredito eu. Um é o preço, né, que é o iPhone mais barato, e o outro é porque gosta do formato mais compacto. O iPhone SE atual ele tem 4.7 polegadas, antes era só 4, e esse ele vai ter o tamanho de um iPhone normal, que é 6.1 polegadas. Então, assim, para quem gosta do SE por ser um iPhone pequeno, vai perder um pouco esse atrativo, porque ele vai crescer, vai ganhar uma tela maior e o foco provavelmente vai ser só o preço mesmo e não mais ter um iPhone compacto. Bom, para quem quiser ver como é que é esse modelo CAD aí que vazou, link na descrição. Agora eu quero trazer uma notícia que felizmente não pegou a gente hoje de surpresa. Na verdade, não pegou ninguém de surpresa, exceto 2.000 pessoas trabalhando no projeto, aparentemente. Foi o cancelamento do projeto Titan, o projeto ali do carro que o Mark Gurman reportou, trouxe na semana passada, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para dar as boas-vindas à Gorilla Shield, que é a nova parceira aqui da Gigahertz, e está oferecendo 10% de desconto para quem escuta a fonte agora em março com o cupom GHZ, facinho de lembrar. A Gorilla Shield, ou G-Shield, para os íntimos, oferece acessórios de bastante qualidade aí, que vão desde capas e películas, para uma infinidade de telefones que você pode colocar, até também cabo, carregador, você acha também acessório para notebook, tem adaptador, tem pop socket, tem mochila, tem copo térmico até, vários suportes, e por aí vai, né? Aliás, um dos produtos que eles me mandaram para testar, para poder falar com propriedade aqui, é um que eu vinha faz tempo pensando em comprar, que é um daqueles suportes de alumínio, né? Para você usar o notebook inclinado um pouquinho para cima, para frente ali, ficar mais ergonômico. E, putz, estou adorando. Ele tem ajuste de altura, ele tem borrachinha para não machucar, que eu fiquei preocupado, ele vai marcar o Mac. Não, tem borrachinha no pezinho, na carcaça, não machuca nem o Mac e nem o desk mat que eu tenho aqui na minha mesa. E já fazia tempo que eu queria comprar um desse, porque a altura do notebook... na altura da mesa, né? Ficou com a cabeça meio para baixo ali para escrever, agora tá certinho, tá beleza, não chacoalha, é super estável, parece que é uma coisa que vai durar bastante, então eu já recomendo. E bom, só nesse mês você pode usar o cupom GHZ quando você for fechar sua compra e você aproveita 10% de desconto, que por sinal é cumulativo com outros descontos aí que eles estão oferecendo nesse mês por conta do aniversário da Gorilla Shield. Então corre, porque no mês que vem esse valor do cupom vai reduzir, então agora em março você aproveita 10% de desconto, beleza? Então vai em gorillashield.com.br para facilitar. Claro, tem link na descrição do episódio, usa o cupom GHZ no checkout e pronto, garante seus 10% de desconto. Obrigado à Gorilla Shield por ter se tornado a nova parceira aqui da fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, na semana passada, para surpresa das 2.000 pessoas envolvidas no projeto Titan e só elas, a Apple cancelou o projeto. De acordo com o Gurman, o pessoal foi informado, acho que foi na quarta de manhã ou na terça de manhã, uma coisa assim. E também, de acordo com o Gurman, a Apple vai usar esse tempo, dinheiro, esforço, lágrimas e sangue aí para investir em IA,
e deixar esse lance do projeto do carro de lado. A gente especulou um pouquinho sobre isso no último ADT, o Rambo e o Coca, escrevi também sobre isso, voltei a escrever, na verdade, sobre isso no Mac Magazine, eu vou deixar o link na descrição também aqui para quem quiser ler. Então quero saber do Felipe e do Adorno, como é que vocês reagiram a isso, qual era a sensação de vocês antes, durante e após esse cancelamento, digam lá, porque apesar de ter sido um não produto, acho que é uma das coisas mais relevantes aí, que não seja mesmo de uma lição da Apple nos últimos anos, né? Olha, se a gente tava brincando aqui que não aguentava mais falar de Vision Pro, falar de Apple Car, então... Pelo menos agora acho que vai parar um pouco, né? Mas... Porque a Apple vem trabalhando, pelo que a gente sabe, isso nunca foi um projeto confirmado pela Apple, mas desde 2014 que tem os primeiros boatos de que a Apple estava fazendo um carro elétrico, que ela queria desenvolver um carro, e desde então sempre tinha rumor. Então a gente passou os últimos 10 anos falando de um produto que no fim das contas foi cancelado. Porque o Vision Pro pelo menos viu a luz do dia, né? Ele se tornou uma realidade. Agora o Apple Car foi cancelado, a decisão teria, né, segundo essa reportagem da Bloomberg, teria sido comunicada ali pelos executivos na semana passada, e esse projeto ele havia sido liderado pelo Jeff Williams, que é o vice-presidente da Apple, e o Kevin Lynch, que é o cara do Apple Watch, que estava lá fazendo, né, de relógio para carro, uma mudança e tanto, mas o projeto não foi para frente. A gente, desde 2014, a gente ouviu aí que a Apple tentou várias coisas diferentes, porque a ideia inicial era fazer um Tesla, né? Na verdade, a ideia inicial da Apple era fazer algo muito ambicioso, que era o carro que não tinha volante, que não tinha pedal, que você controlava com a Siri. Imagina o desastre, é um carro que você controla com a Siri. Mas é um perigo. Porém, essa era a ideia da Apple, um carro totalmente autônomo, que você nem precisa controlar, que você só entra dentro e a Siri te leva para algum lugar. Eu teria medo. Porém, né, eles, no desenvolvimento disso, eles viram que o projeto era ambicioso demais, ia esbarrar em muita regulamentação, ia ser difícil de fazer, ia limitar muito o alcance disso também, porque para você, né, os carros autônomos que existem hoje, eles já são super limitados, e ainda assim você tem que ter um mapeamento em lugares específicos. Os Teslas, por exemplo, o autopilot deles funciona em lugares específicos, então é muito complicado a gente ainda não chegou no ponto de ter um carro que sai dirigindo sozinho por aí. E aí a Apple começou a explorar outras coisas. Chegou uma época que a Apple cogitou só fazer um software de carros, que é essencialmente ali o que ela já tem hoje com o CarPlay, mas para talvez colocar esse software de carros autônomos em carros de terceiros. Aí a ideia também parece que não foi para frente. Aí teve um rumor que eles voltaram com a ideia de ter o carro lá que é totalmente autônomo, mas ao invés de vender isso para as pessoas, usar para serviço, de repente alugar o carro, a Apple ter o Uber dele que você chama lá e vem o carro dirigindo sozinho. Enfim, tentaram várias coisas. No finalzinho do projeto, que a gente sabe é que realmente eles tentaram fazer algo mais Tesla mesmo, que é o carro elétrico que tem lá o autopilot, mas que tem um volante, tem pedal, que você consegue dirigir isso e que ia custar em torno de $100 mil. A questão é que a Apple, assim, a gente sabe que a Apple, antigamente o pessoal falava, a Apple não vai conseguir entrar no mercado de celular, porque, né, a Apple não é uma empresa de celular, e tá aí com o iPhone. Mas o celular estava ali, né, no meio da tecnologia, era uma evolução até natural. Agora, carro é um mercado muito complicado, eu não consigo imaginar a Apple vendendo um carro, porque, ao contrário do mercado de, enfim, computador, celular, tem uma regulamentação muito pesada em cima de carros, e essa regulamentação ela varia muito de país para país. Então, tanto que a gente sabe, o carro, você vai em outro país, às vezes é o mesmo carro, mas por dentro ele é totalmente diferente, porque tem diferença de que num país o carro precisa ter isso, no outro país não precisa. E eu não imagino a Apple entrando nesse mercado super regulado e também distribuindo isso para o mundo, porque o Vision Pro, que é um negócio que custa $3.500, ela conseguiu lançar isso nos Estados Unidos. E só. Imagina um carro de 100 mil, como é que ela ia levar isso para o mundo? Não ia, né? Não ia. Então, sempre foi um projeto muito questionável, que fez a Apple gastar muito dinheiro, e que, pelo menos, segundo o que a gente sabe, eles estão tentando reaproveitar esses investimentos e jogando a galera, não todo mundo, claro, porque são mais de 2 mil pessoas, mas tentando jogar aí uma galera para os times de AI, porque
justamente eles contrataram muitas pessoas especializadas em AI para trabalhar na parte de autopilot, de fazer o carro ser autônomo, e agora eles vão reaproveitar isso em outros projetos, mas o carro mesmo, acho que demorou para a Apple aceitar que ele não ia funcionar, mas ao mesmo tempo não chega a ser uma surpresa porque era um projeto bem esquisito. De fato, eu realmente acho que o Apple Car tinha tudo para dar errado. Como o Felipe mencionou, o projeto mudou muito, a Apple estava com toda aquela gana de a gente mudou o smartphone, criou o tablet, nós somos imparáveis, o Apple Watch estava vindo, então, assim, tudo que a gente faz dá certo. Óbvio que um carro vai dar certo. Quando foi anunciado, eu escrevi sobre isso para o BGR e eu estava comentando de como um carro não faria sentido para a filosofia da Apple. Eu acho que isso é importante a gente pontuar. Quando eles fazem aquela promessa de ser carbono neutro até 2030, como que você coloca um carro na equação? Tudo bem, vai ser um EV, mas não adianta só ser um EV, a eletricidade tem que vir de algum lugar. Então, assim, a Apple vai plantar mais árvore, o que que eles vão fazer para compensar essa pegada de carbono? E assim, você vai fabricar esse carro na China, você levar num navio cargueiro esses carros, ou você levar 1 bilhão de iPhones, o que que é melhor? Então, assim, desse ponto de vista de que a empresa se preocupa com o meio ambiente, isso sem querer entrar no mérito se eles realmente se importam ou não, mas como eles dizem que se importam, eu acho que do ponto de vista ecológico já não faria sentido. O carro é uma coisa muito americana, de tipo, você precisa de um carro. Você fala, se a Apple está fazendo um transporte para levar várias pessoas, ou uma coisa autônoma dentro do campus. Agora, assim, particularmente, eu penso que fazer um carro hoje em dia é uma visão muito ultrapassada. Então a empresa vende iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, um monte de serviço e um carro. Tipo, quem que eles são? A Samsung? E tipo, nem a Samsung tem um carro, né? Tipo, eles fazem máquina de lavar, mas não fazem um carro. Então a Xiaomi, que agora começou a fazer carro, eu acho que a Apple ia se embananar inteira. Eles, com toda essa grana, já têm dificuldade de focar em um produto, né? Ano passado inteiro, a história do Apple Vision Pro foi: o iOS 17 não vai ter nada, o iPhone vai ser uma atualização fraca, porque a Apple está preparando o lançamento do seu novo produto. Imagina se a empresa parar de novo para fazer um carro. Então, assim, se quando vai lançar um produto, eles têm tanta dificuldade de organizar as outras equipes, eu acho que se tivesse um carro ia ser uma confusão, ia ter que atualizar todo ano. É, ainda bem que eles existiram e eles vão pegar todo esse conhecimento e vão aplicar em outras coisas, mas definitivamente parece que assim, só o Tim Cook não sabia que eles não iam fazer um carro. Ele costuma falar nas entrevistas alguma coisa do tipo: a gente toma muito cuidado nos mercados em que a gente entra, a gente só escolhe os mercados para os quais a gente possa fazer uma contribuição significativa, o que é um jeito mais floreado de falar que é um mercado em que a gente consiga ganhar uma boa grana com os princípios que a gente tem do que vale a pena a gente entrar, né? Você falou, por exemplo, sobre a Xiaomi ter lançado um carro agora. Eu até comentei sobre como o projeto do carro não fazia sentido, eu falei no Threads esses dias, e uma pessoa veio: mas como é que não faz sentido? A Xiaomi acabou de lançar um carro, a Huawei acabou de lançar um carro, então de onde vem que não faz sentido? E aí eu e o William Max também entrei nessa conversa de que são operações bem diferentes, né? Justamente o que o Adorno comentou. Eu até levantei isso: a Xiaomi faz ar-condicionado, a Huawei faz antena 5G, até lembrei que a Samsung tem uma divisão que faz tanque de guerra. Então são operações bem diferentes do que a Apple costuma fazer, e o lance dela sempre foi achar mercados em que ela possa fazer em grandes quantidades produtos que vendam bastante e que proporcionem a chance de ter pelo menos 40, até 50, 60, dependendo do que for, por cento de margem de lucro, né? Uma coisa que eu até levantei para colocar no texto do Mac Magazine no último fim de semana, não coloquei, foi o seguinte: a Rivian, que tá todo mundo falando, tem que comprar a Rivian. Ela, no segundo trimestre fiscal do ano passado, informou aos acionistas que cada carro que ela vendeu deu prejuízo de $33 mil. E os carros custam de 70 a 80 mil. Então ela perdeu 30 mil cada vez que ela vendeu um carro de 70 ou de 80. A Tesla, em 2009,
Pegou um empréstimo de quase 300 milhões do governo americano, 2010. Pegou outro. Depois teve a lei de incentivo a carros elétricos, a da Califórnia, que também deu 200 e poucos milhões de incentivo. Isso desde 2009 e só em 2018 ela passou a dar lucro com mais frequência. E eu não somei, mas eu aposto que se você somar todo o lucro e prejuízo dela até hoje, ela segue no vermelho. E a Tesla só faz carro. E chaveiro e lança-chamas, mas ainda assim vocês entenderam, né? Então, são operações muito diferentes, né? O lance da Apple nunca foi esse. A parte de meio ambiente é importantíssima, né? Porque foi já a Apple falou, em 2030 vamos ter tudo 100% verde. E o Adorno bem lembrou, né? Carro, como é que entra nessa brincadeira, né? Existe um limite para o qual você pode compensar, né? Fazer lavagem de carbono, que é comprar árvore porque você soltou fumaça, né? E existe uma crítica, eu não sou especialista no segmento de carros, eu tento me informar muito a respeito disso, e as pessoas em quem eu acredito que parecem razoáveis, eu costumo comentar. E uma coisa que eu vejo é que as críticas sobre a parte do ambiente do carro é o seguinte, o carro elétrico tende a ser mais pesado, isso tende a desgastar mais o pneu, e a parte da borracha, enfim, dos compostos ali do pneu, eles poluem mais do que os carros tradicionais. Tira combustível, gasolina, isso óbvio. Mas ainda assim, isso, de alguma forma, entraria em algum tipo de argumento ambiental contra a Apple lançar o carro. Então, são muitas variáveis. E esse é um segmento, assim, tira a parte do autônomo, que em 2014 parecia que estava logo ali, e até hoje parece que está logo ali, e ninguém fez nada muito relevante sobre isso nos últimos 10 anos. Tem a Waymo, que é a divisão de táxis autônomos do Google, que acabou de aumentar o quanto eles podem dirigir dentro de São Francisco e Califórnia. Tem a Cruise, que está com operação suspensa, porque teve um acidente horrível que atropelaram uma pessoa, a pessoa caiu na via, o carro da Waymo, da Cruise, arrastou, um acidente horroroso. Então está com operação suspensa. E operar nesse mercado, eu não sei, né? Que não dá lucro, dá trabalho. E não tem ainda uma previsão, ainda mais esse projeto todo atribulado, que uma hora era uma coisa, uma outra era outra, que vocês comentaram, né? Pintou o rumor de que a Apple lá atrás conversou com a Tesla sobre comprar, e a Tesla se beneficia hoje de ter começado isso muito lá atrás. A operação dela, que apesar de ter começado a dar lucro só em 2018, já está mais estruturada, faz mais tempo que ela começou antes. Então fica meio óbvio de por que teve essa ideia da Apple talvez comprar, de conversar. Mas, surpresa para quem, né? É uma pena que isso tenha acontecido. Tem aprendizados bacanas, tenho certeza, né? Parte de pesquisa, de tela, de bateria, de componentes, de peso, de leveza de materiais, tudo vai informar tudo o resto que a Apple voltar a fazer. Mas tá aí, acho que é o maior furo na água da história da empresa, né? 2014 não é 2024, né? Eles planejaram que 2024 ia ser uma coisa, mas é isso, um carro não faz sentido por todas essas questões. E eu também acompanho muito pouco a indústria automotiva, mas se fala muito de que as baterias usadas hoje vão ficar obsoletas em 5 anos, né? Que vai ter uma grande virada de chave que você fala, tem uma autonomia de 300 quilômetros e essa autonomia vai para 3.000 do dia para a noite. Então, assim, todos os carros elétricos que existem hoje vão virar uma velharia, que inclusive essa seria a tecnologia que vai mudar os smartphones e computadores e não sei o quê. Então, assim, tem muita coisa mudando nessa indústria e também é uma indústria muito específica. É melhor, sei lá, a Apple querer ser a nova empresa da Elizabeth Holmes lá e focar no mercado de saúde do que você pegar e falar, vamos fazer carro. Não, vai cuidar da saúde das pessoas, coloca Apple Watch, faz um Apple Ring, vamos com tudo. Com certeza, acho que a saúde faz muito mais sentido que carro. Uhum. Mesmo que você faça a pessoa viver mais, ela passa mais tempo comprando, né? O carro é o oposto. Pois é. O carro é o oposto. Muito bem, e para encerrar aqui o episódio de hoje, eu vou confessar que vou falar sobre inveja mais uma vez aqui. Comecei com a inveja da corrida do Adorno no começo da semana, tô com a inveja do monitor do Adorno e do Felipe, que eles passaram a última semana testando uma coisa bem interessante que vou deixar vocês até contarem o que é, e depois eu faço as minhas perguntas. A gente está testando o Samsung Viewfinity S9, que, em outras palavras, é o monitor 5K da Samsung que compete com o Studio Display da Apple. Esse monitor ele foi lançado ano passado lá nos Estados Unidos e agora ele chegou ao Brasil, o que foi uma surpresa porque aqui no Brasil a gente é carente de monitores de alta resolução. Monitores 4K são uma realidade aqui, mas se você quer um monitor 5K ou 6K, aí já não tem muito para onde correr.
E a Samsung decidiu trazer isso para o Brasil. Se não me engano, tinha a Apple trouxe, né? Porque a Apple costuma, tirando alguns produtos muito específicos, a Apple costuma trazer tudo para cá independente do preço, né? Vende o Pro Display XDR se você tiver 45 mil mais 8 mil para botar o stand lá, você compra um Pro Display XDR aqui no Brasil. Mas tirando a Apple, eu acho que a Dell vende um monitor 6K que custa aí uns seus 25 mil e é isso, não tem tantas opções quanto lá fora. E agora a Samsung trouxe o competidor do estúdio display dela para cá. Então é um monitor bem bacana, ele tem resolução 5K, ele tem o perfil de cores DCI-P3, que é o mesmo padrão que a Apple usa nas telas dela. É um monitor com Thunderbolt 4, com o portas USB-C. Então ele é um produto bem de alto padrão, um produto premium. É realmente, apesar da Samsung falar, né, não falar diretamente que ele veio para competir com o Studio Display, ele é um competidor sim do Studio Display. E aí a Samsung mandou tanto aqui para eu testar. Estou usando ele desde terça-feira. O José Adorno também recebeu uma unidade de testes da Samsung. E a gente convidou o Adorno justamente porque o Adorno ele também tem um estúdio display. Então ele, melhor do que ninguém, pode citar aí o que ele tem achado desse monitor, como que ele vê o monitor da Samsung versus o estúdio display. E nós dois batemos um papo com executivos da Samsung para eles contarem para a gente um pouco mais sobre a história desse monitor, o porquê que ele está chegando agora no Brasil. Em resumo, assim, eu testando ele nessa última semana, ele tem sim alguns pontos negativos, e aí agora a gente vai começar a pontuar eles, mas em geral é um bom monitor e pelo preço que você encontra ele aqui no Brasil, eu acho que é um produto bem interessante para quem está procurando aí um monitor de altíssima resolução, está procurando talvez até uma alternativa ao Studio Display. Mas justamente como a Adorno tem os dois aí lado a lado, eu quero que ele conte qual que é a impressão dele usando o S9 versus o Studio Display da Apple. Bem, vamos lá. Quem diria que hoje seria tão emocionante que o Viewfinity ficaria por último, né? Eu estava aqui pronto para comentar sobre ele quando vocês falaram: "Ah, então agora a gente vai falar sobre o monitor". Ah, é verdade, é por isso que eu tô aqui hoje. Pois bem, quando eu conversei com esse executivo da Samsung, ele me contou que a família Viewfinity ela é voltada para qualidade de imagem e produtividade. Eles chamam os usuários de Business Pro. Então é para esse cara mesmo que quer uma boa qualidade de imagem. Eles falam que é para designers gráficos, criadores de conteúdo, arquitetos que precisam trabalhar em alta resolução. E um monitor 5K é o ideal para quem tem um Mac, porque é exatamente essa resolução que o Mac requer. Então você pode usar um monitor 4K, mas o 5K ele é exatamente como a Apple gostaria que você usasse uma tela maior. O Viewfinity ele tem fidelidade de cor, ele tem o padrão sRGB, tem o DCI-P3, funciona com uma calibração smart. E primeiro eu gostaria de falar das diferenças entre ele e o Studio Display. O Studio Display ele é todo feito de alumínio, então ele tem um acabamento muito legal. Ele tem a câmera Full HD que no começo as pessoas reclamavam, mas assim, é uma das melhores webcams embutidas que um computador pode ter. O som dele é realmente impressionante do Studio Display. Você fala, por que que a Apple se deu o trabalho de colocar um som tão bom quanto, sei lá, igual os MacBooks Pros, tem um som muito bacana. Eu diria que ele tem até um som melhor do que o HomePod Mini. Realmente uma experiência muito Ah, tem, legal. com certeza. Ah, qualquer coisa, né? Mas realmente é um produto muito premium. Só que, como todo produto da Apple, tem as suas limitações. Então, por exemplo, você não tem suporte ao HDR. E que para um criador de conteúdo faz muita diferença, porque como que você vai editar um conteúdo para o YouTube, para o TikTok com HDR se você não tem suporte a isso? Então, já é o primeiro problema. Se você quiser uma tela fosca ou um ajuste na tela de altura, você precisa pagar US$ 500 a mais, o que aqui vira R$ 5.000 a mais. Então, um produto de R$ 17.000 vira R$ 23.000. E para uma tela que só tem 60 Hz, é um LCD, você fala, pô, meio caro, né?
E, por fim, no caso da Apple, eles falam que se você quiser uma coisa melhor, maior, é o Pro Display XDR, que tem 6K, tem uma tela mini LED, mas também não tem nem o ProMotion, ou tem ProMotion, agora eu não lembro. Não Não tem. tem ProMotion e também não tem o HDR. Já o monitor da Samsung, por 10 mil Não, reais, HDR tem. HDR tem? Tem. Tem, então tudo bem. Só não tem o ProMotion. E aí, quando você vai pro Viewfinity S9, que na Samsung custa 10 mil reais, mas vira e mexe eles dão um cupom, fazem uma parceria. Então, você tem um monitor com as mesmas especificações. Visualmente, ele é muito parecido com o Studio Display, exceto que quando você toca, você fala: ah, isso é plástico, não é alumínio. Então, ele tem uma base de alumínio, mas ele é de plástico. A imagem dele, que é o mais importante como monitor, é impecável. Realmente, se você tem uma janela perto, o acabamento fosco ajuda bastante, porque você continua tendo a imagem perfeita, você vai ter o HDR para você fazer sua edição, tudo mais. Só que eu acho que ele peca em tudo que ele não deveria ser. Como tela, uau, é uma tela incrível. Mas a Samsung nunca se contém com uma única coisa. Então, o Viewfinish não é só um monitor, ele é um monitor inteligente. E o que é inteligente para a Samsung? Eles conectam o SmartThings, então você tem toda a sua casa conectada através do monitor, você tem o sistema operacional do Tizen da TV nele, então você usa o monitor pelo controle remoto, o que é muito estranho. E aí, claro, é um problema da Apple, mas você não consegue mudar o volume ou o brilho pelos comandos do teclado no Viewfinity, você tem que entrar nos ajustes de configuração. Então, assim, você tem que apertar o menu, aí muda toda a sua tela, aí você vai no brilho, muda, volta. Outra coisa, o som dele, enquanto isso display tem um som incrível, o Viewfinity tem um som tão ruim daquele som de TV de entrada que fica no fundo, e aí fica tipo. Uhum. Então, assim, se você é um editor, se é um Business Pro User, você vai precisar de um fone de ouvido ou de speakers de verdade. E a Samsung também oferece uma câmera 4K que, assim, comparado com 1080p do Studio Display, uau, que terror. A sua cara fica toda esbranquiçada, o negócio não é legal. E, e aí a Samsung fala, mas você pode ver Netflix, pode usar o YouTube, pode jogar jogo, tipo com o GeForce Now, Xbox Game Pass. Mas assim, eu não quero um Game Hub, eu não quero um monitor para ver TV, ainda mais que assim, se você está pagando 10 pau nesse produto, você tem uma TV, né? Você tem uma outra tela. Então, acho que a Samsung ela acerta muito na tela de monitor, mas ela erra muito ao posicionar esse produto como um monte de tudo. E uma coisa que eu e o Felipe percebemos é que por algum motivo o View Finish esquenta muito. Você coloca a mão na tela na parte inferior, nossa, parece que tá pegando fogo, que dá para você fazer um churrasco ali. E a gente perguntou para a Samsung, não tivemos uma resposta ainda, mas é estranho. Então, assim, as considerações finais, já fazendo meu review inteiro aqui ao vivo, é: se você quer uma tela, realmente o Viewfinity é a melhor opção porque o preço dele é muito bom. Agora, ele só é uma tela muito bom. Todo o resto, você vai ter que usar a câmera do seu MacBook, o speaker do seu MacBook. Ele não vale como outra coisa que não seja uma tela 5K, que são pouquíssimas as que tem no mercado brasileiro. É. Lá fora, os dois eles têm o mesmo preço. Então, tanto o Studio Display da Apple e o Viewfinity custam 1.599, se eu não me engano, né? 1.600 dólares. O Viewfinity não tem a opção daquele de nanotextura de vidro para ser menos reflexivo, né? Não, ele tem o acabamento mate por padrão. Tá, ok. Que a Apple chama de nanotexture, mas ele tem também um acabamento fosco que lembra bastante o opcional da Apple. Então, inclusive eu conversei, né, com a Samsung sobre isso e eles falaram, a gente fez fizemos nossos estudos, nossas análises e a gente quis optar tanto por ter tela mate como um diferencial do nosso produto e a base que ela não só tem ajuste de altura, como você também consegue rotacionar ela. Porque o Studio Display ele vem com a base padrão que você só consegue inclinar, mas se você quiser ajustar a altura ou girar, você tem que comprar o stand mais caro, que também é opcional. E aí a Samsung falou: não, o nosso já vem tanto com tela mate
e com a base ajustável por padrão. Então, para eles, esse é o maior diferencial do monitor deles versus o da Apple, que é o que o dele já vem com o que a Apple cobra mais caro para você ter. A questão de tela que o Adorno falou, realmente eu acho que a tela, eu até fiz ali, mexi, né, um pouco na calibragem, coloquei do lado da tela do meu Mac, ficou bem parecido em termos de qualidade, de cores, acho que a imagem dele é bem fiel, o brilho é muito bom, também é 600 nits, que é o mesmo brilho, o mesmo nível de brilho do Studio Display da Apple. Eu trabalho contra uma janela que realmente tem um brilho ótimo, não fica escuro, ele é muito bom para trabalhar, realmente um monitor em termos de imagem, ele é tão excelente quanto o Studio Display, né? Tem a vantagem de ser Thunderbolt 4, tem USB-C para você ligar fácil com o Mac, e aí até o pessoal da Samsung me falou que não que a gente, é isso eles falam, né? Não que a gente esteja fazendo um produto direcionado a usuários de Mac, mas como o Mac é um computador super premium e que tem nessas conexões Thunderbolt, tem USB-C, inegavelmente o nosso monitor acaba indo para esse público, né? Que é o público que usa esses computadores mais caros e o Mac tá ali. Então acaba que coincide o público que a Samsung está tentando atingir com o público de usuários Apple. E eu perguntei também, né, por que eles trouxeram esse monitor para o Brasil agora. Os executivos deles falaram, é porque a gente fez um estudo e a gente concluiu que havia uma carência, justamente com o que eu tinha comentado no começo, uma carência de produtos topo de linha nesse segmento no Brasil e que ao mesmo tempo tem uma pequena parcela de usuários que sente falta desses produtos e que compraria eles mesmo custando caro. Porque realmente, eu sempre procurei por um monitor bacana e não tem. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar um, você não encontra esse tipo de tela aqui. Agora tem os da Apple, mas ainda assim são produtos bem caros e a Samsung, no Brasil pelo menos, chegou com um preço um tanto mais competitivo. Eu concordo com as coisas que o Adorno pontuou sobre ele, a construção dele. Ele é muito bonito, ele lembra muito o Studio Display, você olhando ele de frente, de lado, ele é bem parecido, mas aí, né, ele tem a construção de plástico que ele balança um pouco mais do que o Studio Display. Quando você vai ajustar, por exemplo, a altura, ele fica dando aquela tremidinha até ele estabilizar, porque só a base dele que é metal. Todo o resto é plástico. Não, para você usar no dia a dia, sim, né? Não atrapalha tanto, mas é um produto caro, então seria legal ter uma construção mais fiel. A webcam dele realmente, assim, está ali por estar, porque ela não é boa e o bacana é que você pode tirar ela é conectada magneticamente, então é como se fosse um Legal. MagSafe. Você encosta ela quando você quer usar, e você, não quero usar a webcam. Você desacopla ela e ele fica todo retinho, sem a webcam em cima. Então, se você não gostar dela, você pode tirar. Os alto-falantes realmente não são nem um pouco surpreendentes, são alto-falantes ruins. E aí, no fim das contas, você tem que colocar na balança o que você está procurando. Porque em termos de imagem, sim, ele é muito bom. E se para você abrir mão desses diferenciais do Studio Display, que é a qualidade de construção em alumínio, os speakers em áudio espacial, né, a webcam lá com center stage, para abrir mão disso e ter, sei lá, metade do preço de desconto, eu particularmente acho que para mim vale. Porque eu tenho speakers separados aqui no meu escritório, eu tenho uma webcam melhor aqui em casa, que é uma webcam dedicada. Então, essas coisas não são tão relevantes para mim. Eu, particularmente, optaria por pegar lá o cupom da Samsung e pagar 8 mil no monitor que, em termos de imagem, tem uma imagem tão boa quanto a do Studio Display, ao invés de pagar, né, de 16, 17 mil no monitor da Apple e abrir mão aí de certas coisas. Mas, né, fica a critério de cada um sabe o que está procurando. Porém, é uma opção muito interessante, sim, para quem quer um monitor bom, quer um monitor de alta resolução. E é interessante ver a Samsung trazendo isso para o Brasil e não só isso, mas trazendo com um preço um pouco mais competitivo que o da Apple, porque, de novo, os dois custam $1.600 lá fora. Mas a Samsung trouxe o dela por 9.999, que já tem desconto, e a Apple vende o dela por 16 mil reais aqui, porque, enfim, estratégia de marca, né? A Apple a gente sabe que tem uma estratégia de margem de lucro, a Samsung tem uma estratégia de realmente tentar vender mais para
conseguir aí emplacar os produtos dela. É um produto interessante, tem seus pontos negativos. Essa questão de recursos smart que o Adorno falou também achei um pouco chato, porque é realmente isso. Você vai interagir com o monitor, aí ele parece uma TV, mas ele não é uma TV, porém tem toda aquela complexidade de você acessar os menus de TV e o controle dele é exatamente como o controle de uma TV da Samsung, e é realmente um pouquinho estranho, mas eu até perguntei sobre isso, por que funções smart, né? E o pessoal falou, é tendência de mercado, o pessoal hoje gosta de ter recursos smart e a gente está seguindo uma tendência de mercado, né? Mas enfim, eu mesmo acabaria não usando essas funções, tanto que do tempo que nesses últimos dias aqui, acho que em nenhum momento eu abri Netflix direto no monitor, eu não usei nada de Game Hub, eu só usei ele como monitor mesmo. E isso, como monitor, ele é um bom monitor. Peca ali em alguns aspectos, mas de novo, voltando ao preço dele, aqui no Brasil hoje, que você encontra ele por menos de 10 mil reais, para quem está procurando, né, uma alternativa ao Studio Display, algo que seja tão bom quanto em termos de imagem e mais barato, eu acho que ele é a opção assim para você ir sem medo, porque em termos de imagem ele é bom. Claro, de novo, analisa para ver se, sei lá, se você é uma pessoa que tem já o seu alto-falante, se você não vai se importar com o som dele não ser um som incrível, com a webcam dele não ser a melhor, ele é um ótimo monitor. E eu gostei bastante do que eu estou vendo, apesar desses pontos negativos que a gente pontuou aqui. Uma ótima tela, um péssimo smart monitor. Aí vai do. Acho que a essa altura ninguém ainda depende de um smart monitor, né? Acho que. Como foi um mercado que foi tão negligenciado por todo mundo ao longo dos últimos anos, a boa notícia é que essas coisas que ele deveria fazer a mais e não faz bem, a gente não depende delas. Uma coisa que eu fico muito curioso é para saber sobre a falta, na verdade, de promotion. Se é uma coisa que faz diferença, se vocês. Porque é aquilo que eu até, antes do ter promotion, pensava assim, eu não tenho, eu não sinto falta, né? Aí hoje em dia, quando eu tô com alguma coisa que é promotion e desligo isso, é muito estranho. Então, não sei o quanto vocês estavam acostumados com isso, mas faz falta no dia a dia essa lisura nos scrolls, na experiência de uso mesmo, né? Que é uma coisa meio, sei lá, todo dia a gente faz isso, né? De verdade, não. Pra mim não faz falta, até porque assim, no meu setup, eu não uso o monitor e o Mac. Eu fecho o Mac e fica só o monitor, e meu monitor a 4K já é 60 Hz, então assim, não fez diferença pra mim. E é engraçado, porque isso que o Marius comentou, quando você desliga o ProMotion, por exemplo, eu tô aqui com o meu MacBook, eu tô usando o meu MacBook Pro mesmo, a tela dele agora. Se eu abrir os ajustes e desligar o ProMotion, eu realmente vou olhar e falar, nossa, que coisa horrível. Mas se eu pegar uma tela que ela já é 60 Hz e eu não tenho nenhuma referência de 120 do lado, passa despercebido. E acho que é esse o assunto com o monitor. Tanto que, né, eu tô usando o iPhone todo dia aqui no 120, eu viro pro meu monitor e parece que é uma sensação muito por produto. Se eu desligo o 120 naquele produto 120, aí me causa uma estranheza. Agora, Tá. se eu estou acostumado a usar todo dia aquele monitor em 60, funciona muito bem. E eu não sinto falta, não. É a mesma coisa que o Felipe disse. É igual quando você está com um iPhone 15 Pro e um iPhone 15. Quem usa o iPhone 15 nunca vai sentir falta do ProMotion, mas quem usa o 15 Pro vai falar: ah, pera, tem alguma coisa ali. E a mesma coisa, antes eu trabalhava com o MacBook Pro M1 Pro todos os dias e realmente a tela mini LED é muito bonita, o ProMotion é muito legal, mas uma vez que eu mudei para o Studio Display, para essa tela LCD 60 Hz, não faz falta. Então, assim, é mais essa questão de comparar. Por exemplo, a calibragem do Studio Display do Viewfinity é diferente, tem uma diferença no contraste, mas ambas as telas são muito boas. Se você está no Viewfinity, você vai dizer que está tudo certo, e se você está no Studio Display, você também vai falar que está tudo certo. Agora, quando você coloca uma do lado da outra, você fala: ah, tá, tem uma diferença aí. Inclusive, depois eu posso te mandar um link no YouTube, se você quiser colocar aqui para o pessoal do A Fonte, que tem um gringo que ele fez a comparação. Ele fala: ah, o preto da Samsung é melhor, a cor da Apple é não sei o quê. Então, assim, no fim das contas, ambos são muito parecidos e, independente de qual tela o usuário escolher, ele
vai estar bem atendido. Então, assim, você olhou o vermelho, vai ser vermelho de qualquer jeito, não é que em um é laranja, no outro é rosado. Não, as cores são fiéis, você pode ficar em paz. Tá, e uma última pergunta pra você, Adorno. Se você tivesse que escolher um, só ele pra trabalhar de agora em diante, qual seria a sua escolha? Bem, isso vai ser usado contra mim depois. Apenas pelo produto, eu continuaria no Studio Display, porque eu gosto do acabamento dele, eu gosto do som, eu gosto da função de palco central que ele tem, eu gosto de todas essas besteiras que a Apple traz. Mas, como consumidor, de tipo, tenho que gastar esse dinheiro, né? Sem pensar no dinheiro, eu escolho o Studio Display. Pensando no dinheiro, com certeza o Viewfinity. Porque o que geralmente a pessoa, quando está atrás de uma tela, ela quer uma tela, então ela não quer trabalhar em 14 polegadas, ela quer trabalhar em 27. Então, pela tela, eu iria no custo-benefício do Viewfinity. Ele é tão bonito quanto um Studio Display, só não pode tocar nele. Quando você toca, você percebe que É bonito de longe. de longe ele Só admira. você pode admirar, você conecta suas coisas, tudo certo. Mas realmente, quando você coloca um do lado do outro, você percebe a construção. Até a maneira que você vai passar os cabos por trás do Studio Display, comparado ao Viewfinity e tudo mais. Ele tem quando você vai colocar na tomada, ele tem uma base metade do tamanho de um One Connect das TVs da Samsung. Então, assim, é ali um negócio extra que fica no teu pé, ele tá sempre quente. E aí, quando você fala, mas nós temos tão mais funções, né? Nós temos Smart Monitor, tudo mais, só que você tem um negócio que não funciona direito. Então, de repente, se a Samsung numa próxima geração tirasse essas coisas, ela poderia trazer um produto melhor ainda por um preço muito mais em conta. Porque o executivo fala, mas tem muito monitor que não tem speaker. Bem, às vezes é melhor não ter speaker do que colocar um speaker ruim, porque você não atende o usuário do mesmo jeito. Então, tem muito monitor que não tem câmera, o nosso tem. Mas se a câmera vai me deixar feio numa apresentação, numa reunião de negócios ou não sei o quê, melhor não ter, é melhor você comprar por conta. Então, acho que é mais isso. A Samsung acaba pecando pelo excesso, mas pela tela, o Viewfinity pelo valor e de olhos fechados, sem pensar na conta bancária, o Studio Display, porque ele funciona melhor com todo o ecossistema. Muito bem, pessoal. Adorno, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, pelo seu expertise mais uma vez, por ter testado em nome de todos nós aqui e por ter trazido tanta notícia para a fonte essa semana, viu? Marcos, eu que agradeço o convite, obrigado Felipe, é sempre um prazer estar por aqui, adoro participar do A Fonte, um abraço do Adorno aí para todos os ouvintes. E caso você queira me encontrar, eu estou no Instagram e no Threads como José F. Adorno, eu escrevo para o bgr.com e também tenho novapost.com.br para as principais notícias de Apple em português. Boa, valeu. Claro que vai ter link na descrição. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelos apoios e patrocínios aqui do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam, mandam feedbacks lá no gigahertz.fm/feedback, e a você, Felipe, por mais uma semana ter ajudado a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, abraço, Adorno, e obrigado, audiência, por ter ficado até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para me achar sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho e área de transferência, apresento para a Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, abraço, Adorno, e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Exatamente o que tem que fazer. Para tudo, novos MacBooks. Eita, Epa, sério? Epa, sério? Meu Deus! Apple unveils... Caramba, MacBook Air novo. Ah, não. Oh, nossa, hoje a fonte vai ser daquele jeito. Eu falei que a fonte de hoje com a Adorno ia ser histórica. Nossa, Ia, né? meu Deus. Vamos lá.